Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço minha maquiagem de dia a dia assim mesmo, já que todo mundo pediu. Muitas pessoas vêm me falar, me mandar mensagens, muita gente do mundo inteiro vem me mandando mensagem. Como você faz sua maquiagem? Hoje eu resolvi mostrar pra vocês. Eu ia me maquiar de qualquer maneira, eu pensei, por que não compartilhar isso com o mundo? Pelo jeito as pessoas têm gostado bastante do jeito que eu tenho me maquiado ultimamente. Vem comigo! Essa parte não sei se vai ficar não. Vamos começar com o meu skincare. Eu já fiz meu skincare hoje, vou mostrar pra vocês como eu faço ele. Primeiro eu uso uma água termal da Avene. Eu gosto dessa água termal pra deixar a pele mais calma, assim, sabe? E minha pele é meio sensível. Eu gosto, principalmente depois de fazer a barba, ela fica bem irritada. Eu gosto de passar principalmente no pescoço, onde às vezes até causa acne por causa da irritação da pele. Então, com a pele ainda molhada da água termal, eu venho com um hidratante bem levinho da Alve, bem baratinho também, de ácido hialurônico e aloe vera. Eu gosto muito dele porque ele tem ingredientes que são muito bons para realmente segurar a hidratação na pele, dentro das camadas da pele. E funciona muito bem junto com a água termal, molhadinho assim ainda. Eu uso bem pouquinho dele. Eu misturo junto com a água termal, aplico bem, eu aperto bem no rosto. Fazendo assim acaba ficando meio que como um sérum. Enquanto ele tá meio molhadinho ainda, eu venho com ácido ascórbico, a.k.a. vitamina C da The Ordinary, junto com alfa-arbutin, que eu não sei pra que é. Eu sei que a vitamina C é um antioxidante, pelo menos quando a gente ingere, em teoria, então diz que funciona na pele também como antioxidante. Eu gosto de botar essa camadinha protetora, então. Eu gosto que ele deixa a pele meio brilhosinha, assim. Eu venho com esse creme da Sebamed. Ele é um hidratante bem potente, meio parecido com o Mepantol, assim. Porém, ele é não comedogênico e ele deixa um aspecto bem leve na pele, apesar de ele ser bem hidratante. Ele também é não comedogênico, então super recomendo esse pras acneicas. Então eu venho com o hidratante da CeraVe. É também não comedogênico e em SPF 30. E pra mim, o fato de ser não comedogênico é bem importante porque eu desenvolvi acne depois de adulto. Eu tinha acne na adolescência, eu tive um pouquinho de acne aqui e ali na vida, durante a vida toda, mas depois de adulto, a partir de um momento específico, começou a aparecer muita acne. Eu não sei exatamente porquê. Quem sabe em algum outro momento a gente fala sobre isso. Bom, e o skincare feito fica assim. Pele hidratadinha, bonita. Eu gosto da pele bem hidratada, principalmente porque eu moro na Alemanha e no inverno aqui fica bem seco. O frio é mais seco, a gente liga aquecimento, então o aquecimento também seca mais a pele. Mas mesmo no verão eu gosto de hidratar bem a pele, daí eu jogo um pouquinho mais. Eu gosto desse efeito glow, realmente eu gosto desse efeito hidratação. Além de que, né, uma pele bem hidratada, a hidratação é muito importante pra manter a pele em dia, ajuda contra a irritação. Minha pele fica hidratada durante o dia todo, assim. Ela não fica oleosa, um pouco no verão, principalmente, mas não tende a ficar muito oleosa mesmo com essa hidratação toda. Eu diria até que se eu hidrato bem, ela fica menos oleosa. Manter a pele hidratada ajuda a evitar o envelhecimento precoce. Bebam água. Água também é muito importante. Vamos para a maquiagem. Para garantir a proteção solar e também porque eu gosto muito desse protetor como primer, eu uso o protetor solar da Garnier, chama Invisible Serum, super UV, ele tem FPS 50. Gosto muito dele porque ele deixa a pele de um jeito muito bom, principalmente para usar maquiagem depois. Ele deixa a pele um pouco mais firme, porém viçosa ao mesmo tempo, e a maquiagem adere muito bem, super recomendo. E agora vamos para a maquiagem. O primeiro passo da minha maquiagem é usar uma camada de base bem leve, eu não gosto muito de cobertura não. Eu só uso cobertura realmente quando eu preciso. Eu não gosto muito da textura, eu não tenho muita cobertura na pele. Eu gosto muito de ver a textura da pele natural, por isso eu uso a base Face and Body da MAC. Queridinha dos desfiles de moda, eu nunca encontrei nenhuma base que seja tão boa quanto essa. Simplesmente não tem outra base que funcione como essa. Não encontrei ainda. Ela deixa a textura da pele absurdamente maravilhosa. Não tem como explicar em palavras. Bom, vocês vão ver. A minha base, ela tem um tom um pouco mais amarelado do que o meu tom de pele. E eu gosto disso pra aplicar perto das olheiras, porque daí já dá uma escondida nesse roxo, né? Primeiro perto das olheiras. Porém, eu uso ela meio que no meu rosto inteiro. Só que pra isso eu misturo com um pouco da base Ultra Foundation da Kryolan. Eu misturo um pouco do branco, eu misturo na mão mesmo. Fica um tom ótimo pra minha pele. Eu aplico aqui, perto do nariz, na base do nariz, na testa. Eu aplico assim um pouco aqui, aqui onde eu tenho mais acne também. Aí eu aplico também um pouco aqui. Então, face and body no rosto. Eu pego um pouco mais do branco da Kryolan e eu aplico nos olhos onde eu quero dar uma iluminada, que é aqui, aqui. Eu foco nas partes altas do rosto, aplico um pouco mais sobre aqui, sobre as sobrancelhas.
Um pouco na base do nariz. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Ok, base no rosto. Eu não tenho uma ring light. Eu venho com um pincel que tá quebrado, inclusive. Um pincel Dual Fiber. E espalho bem toda essa base. Porque meu foco é uma pele natural. E o Dual Fiber, ele tira o excesso de produto do rosto. Ele espalha muito bem o produto. Eu sinto que ele aplica bem dentro dos poros, assim. A aplicação fica bem uniforme. Ele deixa a pele sem textura extra de maquiagem. Ele ajuda a maquiagem a assentar bem sobre a pele. Pelo menos na minha opinião e com os produtos que eu uso. Funciona muito bem. E assim fica a pele, como vocês podem ver, bem natural. Iluminada, porém leve. Dá uma uniformizada, porém sem deixar um aspecto pesado. E é isso, primeiro passo. Então, eu venho com uma sombra preta. Sombra preta. Pra onde eu quero, fazer um contorninho. Onde eu contorno meu rosto. Eu gosto de aplicar na linha do cabelo. Sim, meninas, a gente tá maquiando cabelo também hoje. Eu aplico aqui. Eu desço um pouco. Vocês estão vendo que eu tenho um sulco aqui, um leve sulco? Eu aplico um pouco aqui também. Eu acho que isso favorece a minha expressão facial. Eu aplico nas têmporas. Onde eu vou crescer a minha sobrancelha. Como eu tô fazendo olhando pra câmera, tá ficando um pouco mais pesado do que eu faço normalmente. Mas quem sabe pro vídeo seja bom também. Eu aplico aqui. Eu sempre foco muito em me maquiar pro meu rosto. Eu não tento fazer o contorno que eu vi em outra pessoa, eu tento fazer o contorno pra mim. Isso é uma coisa que eu aprendi com muitos anos trabalhando com maquiagem. Então eu tento seguir as linhas do meu rosto, né? Por exemplo, aqui eu sinto que o meu contorno funciona muito bem quando eu faço ele mais vertical, e aqui, olha. Aqui o meu rosto também ele é mais baixo, então eu só evidencio o que já existe. Nariz um pouco pra dar uma empinadinha. Eu aplico aqui também, porque ajuda para esse mesmo efeito. E parece que eu estou sujo nesse momento. Então, para dar uma espalhada nisso e para evitar que fique com esse aspecto acinzentado e sujo e com o contorno muito marcado, eu venho com um pó translúcido da Kryolan Dermacolor. Ele tem um tom mais quente, eu uso ele meio que como um bronzer também já. Eu aplico ele onde eu quero trazer um pouco mais de temperatura pro meu rosto nesse. Eu quero esquentar a temperatura do meu rosto. Eu quero espalhar esse contorno e trazer um pouco mais de calor. Então eu aplico. Eu aplico um pouco também nos olhos. Então, onde o contorno vai, eu aplico ele um pouquinho mais pra cima, assim, vamos dizer. Eu subo o contorno com esse. Eu uso um contorno mais frio, mais pra baixo, nas áreas onde eu realmente quero ter mais sombra. E com esse, eu esfumo essa sombra pra criar uma transição. Não necessariamente eu recomendo usar preto, pra todo mundo. Eu uso preto porque a minha pele tem tons oliva. Então, o preto, ele fica bem natural no meu rosto. Pra muita gente, isso vai ficar esquisito. Então, eu recomendaria usar realmente um marrom mais escuro mesmo. Olha, uma bicha contornada já é outra história, né? Contornada. Contorno esfumado. Eu uso um blush vermelho, cereja, assim. E eu aplico meio que por cima de onde eu fiz esse contorno com preto. De novo, pra fazer uma transição, criar um degradê, criar naturalidade na minha visão. Ter essas camadas de produtos trabalhando juntos pra criar uma ilusão. Eu gosto de misturar as coisas muito bem, fazer camadas leves, vários produtos, e no fim a maquiagem fica bem natural, mesmo usando 700 produtos. Então eu aplico um blush mais tom de cereja, um pouco por cima de onde eu criei esse contorno também. Eu subo um pouco também com ele aqui. Eu gosto desse efeito um pouco meio queimadinho de sol, fofinha. Eu realmente trago um pouco mais de blush sobre todos os lugares onde eu criei contorno. Cherry Bites da MAC. Tá indo pro fim. Amo esse blush. Se vocês tiverem recomendação de produto, por favor, me indiquem. Tem vários produtos que eu uso porque eu já tinha aqui, mas depois eu descobri, por exemplo, que a MAC ainda faz testes em animais, por exemplo, e se eu puder encontrar produtos que sejam mais éticos e que me entreguem os mesmos resultados, eu ia ficar bem feliz. Esse blush,
ele tem um brilho nele e ele é mais laranja. Isso ajuda a trazer um pouco mais desse bronze. Eu trago ele, então, um pouco mais alto. Eu gosto de usar também ele um pouco assim nas olheiras. Justamente porque ele tem esse laranjinha. Esse brilho, ele ajuda a dar uma disfarçada. Lembrando, eu tô fazendo várias camadas muito leves de produto. Eu pego o produto e eu espalho ele antes de chegar no rosto. Porque se eu pegar o produto e botar no meu rosto direto, eu vou acabar aplicando muito produto. Isso vai trazer artificialidade pra minha maquiagem e não quero isso. Hora da sobrancelha. Eu uso uma caneta da NYX. Eu gosto dessa caneta porque ela é muito prática, ela tem um bico muito fininho. E o que eu gosto de fazer na minha sobrancelha é o seguinte. Eu faço fio a fio. E eu crio fios apenas onde eu vejo que já existem fios, porém eles são muito clarinhos ou muito pequenos e fininhos. Eu sigo a direção natural desses fios que já existem ali. E por isso também eu gosto de passar a sombra escura antes, porque então já fica um pouco mais evidente ali onde tem pelos. Eu faço algumas camadinhas de fio. Aqui no final, eu gosto de criar um extra e subir um pouquinho. Então, para evidenciar essa falhazinha, eu crio aqui. E eu gosto de deixar ela um pouco mais escura aqui na parte de baixo. Tipo isso. Uma coisa que é meio chata é que, como tem bastante hidratação embaixo e esse produto ele não é tão mate, sozinho, eu preciso criar uma sombra às vezes pra conseguir ver exatamente como tá ficando. Tá meio desafiador. Eu vou fazer o resto fora da câmera e eu volto aqui porque tá muito difícil, mas vocês pegaram a ideia e depois eu mostro como ficou. A sobrancelha faz vir a maquiagem, né? Eu tenho que tapar um pouco a luz pra mostrar pra vocês. Olha como ficou esse lado. Pra eu conseguir ver bem o que eu fiz também e pra sobrancelha ficar um aspecto bem natural, eu venho e aplico uma camada de pó com o dedo mesmo. É uma camada grossa. Eu tô fazendo meio que um baking aqui. Eu tô usando um pó translúcido da NYX, que ele é muito levinho. Ele não aparece na pele. As sobrancelhas são primas, elas não são irmãs. Então, como vocês podem ver, essa aqui ficou um pouco mais grosseira do que essa. Eu vou arrumar, inclusive. Mas é bom passar essa camada de pó pra ver bem como tá a sobrancelha. Porque se vem luz, o produto reflete a luz e eu não consigo ver exatamente o resultado final. E eu uso um pincel grosso pra espalhar. Eu vou arrumar a sobrancelha aqui e já volto. Então, meninas, eu arrumei um pouco minha sobrancelha porque eu percebi que tava muito diferente uma da outra, como eu fiz aqui na câmera pra vocês. Eu tô fazendo um pouco mais aqui ainda. Eu percebi que essa sobrancelha aqui também tava muito quadrada. Se eu quero que a sobrancelha fique mais evidente no dia, eu uso pó e faço mais uma camada por cima com caneta delineadora de sobrancelha. Por quê? O pó faz o produto ficar uma camada mais grossa. Às vezes eu quero ficar com a sobrancelha mais marcada, às vezes não. Depois de aplicar a caneta delineadora e a camada de pó, eu venho com uma sombra, um tom bege mais parecido com o tom da minha pele e aplico por cima da sobrancelha. Por que eu faço isso? As sobrancelhas costumam ter fios de várias cores diferentes. Se eu aplico um tom apenas na minha sobrancelha, eu consigo ver exatamente onde eu apliquei o produto. Então eu venho com um tom um pouco mais quente, já que a minha sobrancelha tem uns fios mais acinzentados e outros mais quentes. Eu aplico um pouco de sombra para criar esse efeito. Poderia vir com duas canetas diferentes também, por exemplo, mas é muito trabalho e eu também gosto de usar a sombra por cima porque a caneta ela faz linhas, o que é ótimo porque cria o efeito de fios, mas a sombra dá uma esfumada nisso e faz com que a sobrancelha fique mais natural ainda. Como vocês podem ver. Eu fiz na frente do espelho, já esqueci de gravar. Eu aplico um pouco da caneta delineadora aqui nesse canto do bigode também para criar um pouco de fios onde eu tenho... eu crio uns fios de bigode onde o meu bigode é um pouco mais ralo. Como por exemplo aqui. E aqui, mesmo esquema, eu aplico a sombra marrom por cima, só que em vez do tom bege eu aplico um tom mais escuro, marrom mais quente, porque minha barba é ruiva, então isso deixa meu bigode exatamente o tom que ele tem. Eu também uso uma sombra marrom mais escura aqui, mais no centro do meu bigode, porque eu gosto de deixar essa parte mais marcada. E eu uso o pincel que já tá sujo com essa sombra marrom aqui no nariz, pra evidenciar um pouco o contorno. Eu também já fiz antes, não vou mais aplicar, porque senão vai ficar muito pesado. Então, gente, a maquiagem tá realmente já encaminhada. Ah, e eu percebi que eu esqueci um lugar de contorno que eu faço sempre também. Sempre acontece no meu processo de maquiagem. Eu sempre pulo passos
esqueço de fazer alguma coisa. Eu gosto de aplicar contorno também. Se eu forço a musculatura do rosto, ele cria um pouco mais de dimensão. Eu uso as sombras criadas quando a musculatura do meu rosto tá mais tensa pra direcionar onde contornar. E aplico um pouco mais de contorno ali. Forte demais. De novo maquiando o cabelo, né? Eu sinto que isso também faz essa maquiagem vir muito. Vocês estão vendo a diferença? Espalhada. Estamos quase lá. Agora, como eu apliquei uma sombra marrom aqui, eu tiro um pouco desse excesso de sombra do bigode para evitar que minha pele fique manchada. Recomendo usar uma sombra que seja de boa fixação. Eu gosto de tirar, então, esse excesso dos pelos mesmo, assim, né? Então eu venho com aquela base branca, aplico na minha mão, retiro o excesso do pincel. E agora eu vou evidenciar um pouco esse contraste no meu rosto, que eu acho que é o que faz vir a maquiagem também. Eu aplico... Eu gosto de aplicar um pouco mais de branco aqui de novo. Um pouco de branco aqui. Eu crio 2 Vs aqui. Um aqui. Vocês estão vendo que eu tô só evidenciando as partes altas do meu rosto, onde já a luz já bate e essa iluminação já vem naturalmente. Eu quero apenas evidenciar mais o que já tá aqui, sabe? Essa parte agora que eu criei com o branco, eu espalho com o dedo mesmo, porque eu quero realmente que fique um pouco mais de contraste. Eu gosto de finalizar com um pouco mais de blush na região do nariz. Então, eu uso o pigmento da MAC chamado Tan. Aplico na minha mão para retirar o excesso. Quem sabe vocês nem consigam ver. Essa parte ela é bem sutil, eu aplico bem pouco produto. Ele é um pigmento com bastante brilho. Eu aplico na pálpebra móvel inteira, eu subo até a sobrancelha com ele. Eu realmente aplico ele em toda a região dos olhos. E eu gosto de aplicar aqui embaixo também, aqui dentro. Ele traz um pouco de profundidade, porém com brilho. Então eu não sinto que fica pesado. E eu gosto também de aplicar um pouco na olheira. Agora que eu já evidenciei as partes altas do meu rosto com a base branca, eu quero trazer também mais luz para esses lugares usando um pigmento branco bem iluminado, que também é bem natural e funciona muito bem na minha pele. Se você não tiver pele tom oliva e tão clara como a minha, eu acho que o branco não é a melhor cor. Eu usaria então um tom de dourado ou um tom de cobre, dependendo da profundidade do tom da sua. Quanto mais escura a pele, a tendência é de o branco deixar a pele pálida. E eu aplico, aonde eu apliquei agora há pouco, a parte mais clara. E eu venho também com o branco, muito suavemente, aqui no canto interno, eu venho e evidencio um pouco aqui. Às vezes eu puxo um pouco pra cá também, ó, porque aqui também é mais claro. Eu acho que super funciona. É nesse momento que eu penso, tá tudo pronto, eu olho pra minha maquiagem e observo se tá tudo certo. Geralmente aqui eu venho com alguma correção a mais ou outra. Antes eu tava focado nos aspectos individuais e agora eu tento ver a maquiagem mais como um todo. Se é verão, eu venho com o pó translúcido da NYX que eu citei antes e passo mais no rosto todo. Como agora é inverno e tá seco, eu aplico pó com muito mais cuidado, onde eu realmente só quero que não brilhe muito, que é aqui, a famosa zona T, na testa. Como eu já passei pó aqui na sobrancelha antes pra selar ela, não preciso mais de pó ali. Se eu sinto que eu preciso de mais duração, eu aplico um pouco mais de pó no rosto inteiro também, com uma camada bem leve. E agora, um dos passos que eu tenho gostado muito de fazer ultimamente, que é deixar minha barba com mais volume. Eu uso esse pó da Got2b, que ele é pra dar volume no cabelo, né? Eu venho com o pincel de sobrancelha, que tá bem sujo porque eu uso pomada nele. Eu penteio minha barba pra cima,
primeiro. Para espalhar, eu penteio na direção contrária. Então eu uso a cera da Hans de Foucault. Então eu penteio com a cera agora para baixo. Para fixar a barba. Deixar ela arrumadinha. Idealmente eu corto a barba antes para tirar os fios selvagens. Dou uma ajeitada com a mão. A minha barba, ela tem muitos fios selvagens, como vocês podem ver aqui. Tento não me incomodar muito com isso. E agora, para finalizar, eu venho com água termal de novo. E com as minhas mãos limpas, eu dou esses tapinhas no meu rosto. Isso tira o excesso de produtos em pó que eu apliquei. Isso ajuda também a assentar os produtos em creme. E é esse o resultado final. Agora, 3 dicas que eu vejo que fazem muita diferença na beauty também é beber água, comer cenoura e ir pra academia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês fariam diferente, quais produtos vocês podem me indicar, alguma técnica que eu não conheço que eu poderia ter usado. E tchau.